Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje, um 23 de abril de 2025, dia de São Jorge, o Santo Guerreiro. Mas nós estamos tendo a cobertura dos funerais que estão acontecendo do Papa. Mas realmente o enterro será lá no sábado, o encontro de muitos líderes. O Brasil já anunciou que vai levar uma comitiva enxuta, segundo o presidente. Ele vai comparecer, a Janja também. O Emmanuel Macron, da França, também já confirmou sua presença e muitos outros líderes, alguns indigestos a ele. Donald Trump, da Itália, tem aí alguns que não devem ter uma boa vizinhança. Mas virá também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Vai ter tempo para alinhar os políticos também nesse deslocamento. Mas eles não falam os assessores. E quem paga esse turismo somos nós contribuintes. Mas o Papa, ele revolucionou. Ele disse que apregoava a simplicidade. Inclusive, os seus funerais têm um ritual todo próprio, caixão de madeira. Diz que tudo isso foi formalizado por ele em vida. Mas ele tornou descontente a muitos católicos tradicionais, com inovações. Embora que ele fosse argentino, não visitou a Argentina. Chegou a visitar aqui, o Brasil. E ele é criticado também por isso. No lava-pés, ele lavou detentos. E também diz que apregou a simplicidade. Mas a fome no mundo não foi muito combatida por ele. Por isso ele foi muito criticado, porque mudanças radicais, tipo aprovar casamento gays, tudo isso fez com que ele não fosse tão adorado, pelo menos pelos católicos. Mas também nós temos a morte que aconteceu na terça-feira, no 22 de abril, da Edelvânia, aquela ré da morte do menino Boldrini, do Bernardo, né? E, segundo a Polícia Penal, teria acontecido um suicídio por parte dela, mas ela já estava em regime semiaberto. Mas vamos então, algumas autoridades citadas que irão ao funeral ou enterro próprio lá no sábado do Brasil. Quem fala é a Globo News, aquela que se diz interlocutora do governo federal, do Supremo. Eles já não dão mais a reportagem, eles militam em favor do governo e em favor da esquerda. Vejam aí, Daniela Lima. Bom, a gente está na expectativa então da confirmação de quem é que vai. Eu antecipo informação para vocês aqui no Conexão Globo News e também fica o convite para que você conferir nos detalhes lá no blog, no G1. O Lula quer levar os três poderes, portanto deve chamar os chefes do Congresso, Câmara e Senado e também do Supremo Tribunal Federal para acompanhá-lo na despedida do Papa Francisco, né? Além deles, dos três, né, portanto, Davi Alcolumbre, Hugo Mota e Luiz Roberto Barroso, a previsão é de uma comitiva muito enxuta. Por quê, gente? Roma vai estar tomada. Essa é a previsão da diplomacia do Palácio do Planalto. Além da despedida de Francisco, esse Papa muito querido e marcante, tem também o Jubileu Católico. É um evento muito importante para a Igreja Católica que acontece de 25 em 25 anos. Para vocês terem uma ideia, Roma já esperava 30 milhões de católicos durante o ano de 2025, porque a comemoração se estende pelo ano inteiro com uma série de atos a serem comunicados pela Igreja, né? Então, agora, com a despedida de Francisco, esse número tende a crescer. Portanto, a comitiva deve ser enxuta, com poucos ministros, mas a ideia é levar os chefes, repito,
Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal para acompanhar o presidente da República neste velório, que vai ter participação do primeiro-ministro britânico, do presidente americano Donald Trump e diversas outras autoridades. Pois é, foram vários líderes, incluindo aí o Trump também, que são esperados no funeral do Papa Francisco. Como você disse, vai acontecer sábado, 10 da manhã em Roma, 5 da manhã, horário de Brasília. Agora há pouco, Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, confirmou que vai ao Vaticano. Mais cedo foi o presidente francês Emmanuel Macron, que também afirmou que vai participar. A presença também do líder ucraniano Volodymyr Zelensky foi anunciada hoje. Ele que se encontrou com o Papa durante a guerra, que já passa de 3 anos. O presidente da Argentina, Javier Milei, já tinha declarado ontem que vai viajar à Itália para se despedir de Francisco. A Argentina, a gente lembra, país de origem do Papa Francisco, declarou 7 dias de luto. Também anunciaram que vão comparecer o americano Trump, como você lembrou, a primeira-ministra italiana, claro, Giorgia Meloni, assim como o presidente Lula, que vocês estavam falando agora há pouco. O funeral do Papa vai romper aí com algumas tradições. Historicamente, os funerais papais são eventos muito elaborados, rigorosamente coreografados, mas Francisco já tinha pedido para simplificar os seus preparativos. Ele aprovou um funeral minimalista. Seu corpo vai ser exibido na frente da Basílica de São Pedro para visitação pública a partir de amanhã. Mas temos mais notícias além dessas, né? Além da saída da comitiva e o anúncio de que as autoridades aceitaram o convite do presidente Lula para ir aos funerais do Papa. Também nós temos uma estranheza da esquerda, principalmente da ministra Aniele Franco, é a ministra da Igualdade Racial, por não ter comentado nada sobre a decisão de Alexandre de Moraes de mandar um dos mandantes da morte da Marielle Franco, que era tão reclamada pela esquerda, de que queriam saber quem matou e queriam vê-lo preso, e agora em prisão domiciliar por questões médicas, que o seu estado clínico não é nada bom. Mas quanto custa ser ministro e receber alguns valores, né? Custa caro. Ficar calada é uma delas. A esquerda também ninguém se manifestou, além dela, que era parente, até mostrando camisa da luta, como a Marielle Franco é. São situações bem estranhas que estão acontecendo no Brasil. Além daquela que é falado que a FAB serviu como táxi aéreo por ter trazido de jatinho a condenada a 15 anos de prisão por corrupção com conexão com a Odebrecht brasileira e o asilo político concedido pelo Brasil. É a Nadine Heredia, a ex-primeira-dama do Peru. Seu esposo foi condenado e está preso lá no Peru. Também aquela retaliação do ministro Alexandre de Moraes de deixar de deportar para a Espanha um traficante criminoso, 52 quilos de cocaína, em represália ou revanchismo pela Espanha não ter deportado o jornalista Eustáquio. O crime dele parece que foi mais grave. Ele criticou o Supremo Tribunal Federal. O núcleo 2 daqueles acusados do suposto golpe de Estado do 8 de janeiro foi todo condenado. Eram 6 pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Alguma coisa estranha? Foi aprovada a denúncia. Agora tornaram-se réus. Também aquela oitiva muito esperada por todos nós do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, que ele disse que corre risco de vida. Ele deve ter muito a dizer, e isso preocupa muitas autoridades. Mas também nós temos aí o anúncio
da morte, provável suicídio, no presídio feminino de Porto Alegre da Edelvânia, que estava presa pela morte do Leonardo Boldrini, e ela já estava em regime semi-aberto. O caso Bernardo Boldrini, que há mais de uma década chocou o Brasil, teve um desdobramento inesperado nesta terça-feira. Edelvânia Virganovic, condenada pela morte do menino de 11 anos, foi encontrada morta no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre. Em abril de 2014, o desaparecimento de Bernardo Boldrini, de Três Passos, no noroeste do Rio Grande do Sul, revelou um crime brutal. O menino foi assassinado com uma superdosagem de sedativo. Edelvânia Virganovic, amiga da madrasta de Bernardo, Graciele Ugolini, confessou a participação no homicídio e indicou onde o corpo da criança foi enterrado. Nesta terça-feira, Edelvânia, de 51 anos, foi encontrada morta em sua cela. Segundo a Polícia Penal, os indícios apontam para suicídio, mas a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias já iniciaram investigações para confirmar as causas da morte. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor, além do anúncio de que o Rio Grande do Sul registra a segunda morte por chikungunya da história no estado e a sexta por dengue só nesse ano de 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro está se recuperando pelo jeito, pois ontem fez uma live direto do hospital de uma propaganda de um capacete. Mas eu espero que vocês se manifestem, deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, que se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.